O Senhor dele perdoou uma dívida bem grande dele. Você sabe muito bem dessa história. Perdoou uma dívida bem grande dele. Aí, quando ele saiu da presença daquele Senhor, aí encontrou um conservo dele, uma pessoa que vivia menos. Aí foi cobrar ele e disse: não, manda botar na cadeia. Aí alguém ouviu e foi lá e disse: ó Senhor, tu perdoasse aquele fulano assim, assim, assim? Perdoei a dívida toda. Porque um conservo dele que devia menos a ele pediu para ele perdoar e ele disse que ia botar ele na cadeia, mandou prender ele. Aí o que o homem fez? O que aquele senhor fez? Mandou chamá-lo, né? E disse: peraí, eu não te perdoei então, por que você não perdoou o seu? Você consegue. Consegue. Ele perdoou isso com ele. Jogou ele na prisão. Aí pegou, mandou chamar o cabo e amarrou o todinho de vá para lá para dentro agora. Jesus fez isso conosco, nós precisamos tomar isso como exemplo. Como ele nos perdoou, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Se não perdoar, não vem seguir. Tá certo? Vou falar, né, irmão? Eu queria ler a passagem, é muito interessante o que ela falou. Aí eu lembrei dessa passagem aqui que encaixa muito bem com a outra. Pode ler, irmão, pode ler. Aí ele me fala justamente sobre a justificação. Diz assim, em Romanos 5,18. Diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí mais adiante do 6 vai falar justamente sobre isso, que é dizendo: não vamos continuar pecando porque já tem a graça, já tem justificação, vamos continuar pecando. Aí diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Exatamente. E aí um cumprimento, exatamente, do significado da justificação. Tá? Ele nos justificou para que nós não possamos pecar mais. Tá? Ele nos justifica para isso. Não é para a gente continuar pecando, não. Mas valeu a pergunta da irmã Sul. Realmente alguém, e é por isso que a Bíblia é difícil de interpretar por isso. Porque tem muita gente que interpreta a maneira que ele entende. É verdade. E não é da maneira que você entende. Da maneira que o Espírito Santo esclarece para nós. Essa é a verdade. Mas vamos continuar, né, irmão? Olá, daqui a pouco para. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, olha, vamos ver aqui. A fonte, a necessidade da justificação, a condenação do homem. O homem, por natureza e pela escolha que ele fez, tornou-se pecador. Em Jó 9,2 encontramos esta frase: porque como se justifica o homem para com Deus? Não tem como se justificar para com Deus. Consciente do seu estado de condenação, esta pergunta tem preocupado o homem desde a antiguidade. O pecador sabe que para agradar o justo Deus, ele precisa ser reto também. Todo pecador sabe disso, todo mundo sabe disso, né? Mas quando descobre que por si mesmo jamais pode se tornar justo, precisamos descobrir isso. Tem pessoas que ainda não descobriram, vivem lutando para ser justo, sem considerar seus próprios méritos, sem considerar a justificação de Deus, né? Então ele reconhece que precisa aceitar a justificação de Deus, que é uma obra exclusiva de Deus. Todo homem precisa reconhecer isso, tá? Mas quando nós precisamos frisar isso, irmão, porque
Ser justificado, perdoado, não nos dá o direito de continuar pecando. Ao contrário, nós precisamos ser gratos a Deus que fez isso comigo, com você. Ele nos justificou. E agora? Como gratidão, nós precisamos viver na presença dEle, agradecer a Ele todos os dias e nos livrar da presença do pecado. Nos livrar. Fazer de tudo para nos livrar da presença do pecado. Tá? Não ao contrário, procurar pecar como o irmão deu, né? Porque se Deus nos perdoou, nós vamos continuar pecando, porque Ele vai perdoar, né? Não é? Esse pensamento é muito errado, né? Muito errado. Como tem até, como é que diz, doutrinas de outras igrejas, né? Que diz, uma vez salvo, para sempre salvo. Você aceita Jesus, quer justificação, mas tipo, aquele sacrifício vai servir para o resto da sua vida. Exatamente. Você pode pecar, pode se desviar, pode ir para o mundo, pode fazer o que quiser, mas é uma vez salvo, para sempre salvo. Então, essa passagem, tudo E eu vou dizer, esclarece isso também. isso tem causado uma confusão tão grande Verdade, a divergência no meio dos crentes. Eu estou falando aqui de crentes, não é dos crentes. No meio dos crentes, por não entender